2016 freou a redução das desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho. O ano interrompeu cerca de uma década de evolução nesses indicadores. Este é um dos dados do boletim especial da FEE, FGTAS e do DIEESE. A gente conversa sobre o assunto com a economista da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, Iracema Castelo Branco. Boa tarde, seja bem-vinda, Iracema. Boa tarde. Bom, a gente recebeu ontem, Iracema, ativistas do movimento que participaram dessa movimentação hoje na Zona Central de Porto Alegre. E a gente sempre fica na dúvida, né, se devemos dizer parabéns ou comemorar algo ou alguma coisa nessa data. Elas foram enfáticas em dizer que ainda há muito o que mudar, né, nessa relação, especialmente no mercado de trabalho entre homens e mulheres. Mas elas reconhecem que houve algum avanço, ou alguns avanços. Dá para a gente interpretar o que essa pesquisa traz para corroborar com essa ideia, por exemplo? Pois é, o 8 de março ele é o momento de reflexão. Né? Eu acho que muitas empresas, né, que entregam flores para as mulheres, é necessário antes fazer uma reflexão quanto à inserção da mulher no mercado de trabalho, que é exatamente o que nós fazemos quando divulgamos esse boletim, analisando as mulheres, com base na pesquisa de emprego e desemprego que temos aí há 25 anos aqui no Estado. Bom, o que a gente analisa em termos das mulheres? Sim. Nós tivemos uma década de melhoria no mercado de trabalho, de redução da taxa de desemprego, de aumento do rendimento médio, e nesse processo favorável, nós tivemos também redução das desigualdades. A distância entre a taxa de desemprego das mulheres em relação aos homens era de 6 pontos percentuais lá em 2004, diminuiu para 0,7 pontos percentuais em 2015. E em 2016, a gente passa a ter, então, um aumento para 1 ponto percentual. A taxa de desemprego das mulheres é de 11,2% e a taxa de desemprego dos homens de 10,2%, uma diferença de 1 ponto percentual. Então, o que a gente observa é que nesse processo de recessão econômica, né, 2015, 2016, já começam a aparecer aí uma situação mais desfavorável para as mulheres, interrompendo aquela conquista aí dos avanços de desigualdade que nós tínhamos aí nesses 10 anos. Então, a longo prazo, realmente houve algum avanço, mas nesse curto prazo, e especialmente nesse período de recessão, tivemos então uma interrupção, um retrocesso, né? Exatamente. Eu tenho alguns números aqui, a gente vai comentando a respeito. Por exemplo, a taxa de emprego total apresentou crescimento passando de 8,7 em 2015 para 10,7 da população economicamente ativa. Para as mulheres, esse número foi diferente. Exatamente. Né? Para as mulheres, a taxa de desemprego é maior. Historicamente, o que nós temos é taxa de desemprego mais elevada para as mulheres, né, comparativamente à taxa dos homens. E quando a gente analisa o rendimento médio, as mulheres também têm uma situação de desvantagem, elas recebem menos do que os homens. Embora também a gente tenha tido um avanço nesse indicador. Lá em 2004 também a gente tinha uma diferença em torno de 25%. As mulheres ganhavam 25% menos do que os homens. Essa diferença ela foi se aproximando, né? Foi diminuindo, e agora em 2016 a gente tem aí 20% menos que ganham as mulheres em relação ao homem. Porém, quando a gente analisa o rendimento médio real por hora, que leva em consideração a jornada de trabalho, em 2016 nós tivemos aumento da jornada de trabalho feminina e 1 hora, enquanto a jornada de trabalho dos homens ficou estável. Então, essa diferença fez com que, em média, as mulheres passassem a ganhar menos ainda, ou seja, aumentando essa distância de rendimento médio por hora em relação aos homens. Sim. Dentro da pesquisa, vocês conseguem, né, a gente está trabalhando com números aqui, percentuais, a gente consegue achar algumas razões, por exemplo, para o desemprego estar atingindo mais as mulheres. A gente, popularmente, né, dentro da nossa cultura, já viu situações onde, na hora de se procurar o trabalho, né, pergunta, você tem filhos? Né, e isso acaba, para alguns empresários, parecendo um empecilho, na medida em que ela não vai se dedicar completamente à empresa. Essas ideias, essas culturas empresariais, que tanto o movimento luta para que isso seja definitivamente, né, extinto. Vocês conseguem ver alguma razão ou indicativos disso? Por quê?
Bom, o que a gente verifica é que as mulheres elas têm uma presença maior naquelas ocupações consideradas mais precárias e também uma dificuldade das mulheres de acessarem aqueles postos de trabalho de maior rendimento, de gestão e de maior destaque Coordenação, nas gestão, empresas. gerência. Exatamente. Isso tem uma dificuldade maior para as mulheres e, claro, que o fato da mulher ser aqui mantém a espécie, ou seja, é a única que consegue, né, ter filhos, né? E por isso, no momento em que ela está no ápice da sua carreira profissional, também é o momento que ela precisa se dedicar ou tomar decisões quanto a engravidar. E esse período geralmente choca com os interesses profissionais, né, e algumas empresas também enxergam isso como um empecilho. Então, a gente tem essa questão, mas principalmente a gente tem essa dificuldade das mulheres, então, de acessar esses postos de trabalho de maior qualidade. A gente tem presença maior das mulheres naquelas ocupações como o emprego doméstico, é basicamente mulheres, os autônomos também, enquanto que para os homens eles têm mais presença naquelas ocupações de maior rendimento e, portanto, de maior prestígio. Bom, aqui a gente tem, por exemplo, um dos dados que chama a atenção é a população e idade ativa, né? Podemos dizer, a PIA seria a sigla, né? Isso. Em 2016, a taxa de participação das mulheres diminuiu de 47,2% para 45,8%, o inverso do que ocorreu no ano anterior. Isso mesmo. A gente tem uma mudança muito radical, rápida, né? Bom, esse indicador ele tem a ver com o contexto, né, com a conjuntura que nós estamos. Em 2015, né, até voltando um pouco antes, nós temos 2014 a menor taxa de desemprego aqui da região metropolitana, que é de 5,9%, e em 2015 a gente passa a ter um crescimento da taxa de desemprego muito intensa e uma queda dos rendimentos. Tá? Isso fez com que boa parte das pessoas que antes não participavam do mercado de trabalho viessem a ingressar, muitas mulheres, cônjuges, enfim, que os homens perdem emprego ou passam a ganhar menos e elas ingressam ao mercado de trabalho, então, para complementar a renda. Então, isso foi o movimento de 2015, por isso a taxa de participação aumentou. Em 2016, essa continuidade, então, da crise econômica e uma dificuldade aí para ambos os sexos de conseguirem emprego, fez com que várias pessoas desestimuladas saíssem do mercado de trabalho. Então, a gente diminuiu as pessoas que participam do mercado de trabalho, então, por isso, uma redução na taxa de participação. Bom, por que essas pessoas saíram do mercado de trabalho? A gente tem, tanto no cenário das pessoas de mais idade, ou seja, nós estamos passando por um processo de transição demográfica, e aqui o Rio Grande do Sul está à frente do Brasil, onde tem um envelhecimento da população e boa parte das pessoas que hoje têm condições de se aposentar estão optando por uma aposentadoria, dada a incerteza de mudanças nas regras. Então, isso está incentivando as pessoas a saírem do mercado de trabalho e depois a gente tem uma situação dos jovens que estão postergando essa entrada no mercado de trabalho, porque as condições estão mais difíceis de conseguir emprego, rendimento mais baixo e acabam se dedicando somente aos estudos. Então, esses dois fenômenos foi o que impactou para essa redução da taxa de participação feminina, assim como foi também para os homens. Agora, analisando de forma mais detalhada o comportamento das mulheres no mercado de trabalho, o que a gente observa é que enquanto a taxa de participação das mulheres, ou seja, do total da população, 45% das mulheres são as que participam do mercado de trabalho. Os homens é 61%. Sim. E essa diferença se dá em torno de 15% das mulheres que se dedicam apenas aos afazeres domésticos, ou seja, não participa do mercado de trabalho. Tu disseste que, no caso, ambos sofreram com o desemprego em 2016, né? E com a procura no trabalho. E aqui tem um indicador que mostra um equilíbrio entre homens e mulheres, é o tempo médio de procura de trabalho, né? Ele aumentou em 11 semanas para ambos os sexos. Ou seja, no momento difícil, a dificuldade afetou todos, pelo menos para aqueles que estavam fora do mercado. Sim, esse indicador de procura por trabalho, ele historicamente nós temos uma demora, ou seja, uma procura maior para as mulheres do que para os homens. Porém, esse processo de crise
ele acabou igualando isso, né? Nós temos um aumento da procura por trabalho e igualou tanto homem quanto mulheres. Os dois passam agora a ter o mesmo período de procura por trabalho. Bom, aqui já um número, voltamos então à desigualdade, né? Uma intensa redução do emprego assalariado feminino. A gente já tocou no assunto, mas vamos recapitular. Né? Menos 7,2% em relação à redução do emprego masculino, ficou em menos 6%. Né? Dá para a gente explicar esse número também, por gentileza? O que nós estamos observando na economia brasileira, e isso se reflete aqui no Rio Grande do Sul, nesse processo de recessão econômica. A gente teve dados hoje de divulgação do PIB que mostra que é a pior crise desde 1947. Desculpa te interromper, mas podemos até explicar, a gente estava conversando na redação, se desse tempo, eu sei que o tempo está acabando, mas a gente pode explicar, realmente é o pior número na história, uma retração maior que já tivemos? Sim, nós nunca tivemos na história, né, brasileira mais recente, né, uma crise de redução, né, da economia, de retração econômica, que foi de 3,8% em 2015 e agora os dados mostram que foi de 3,6% em 2016. Então, isso é muito num período tão curto. E esses dados, né, essa recessão, também mostra que o ganho que nós tivemos da última década, né, de queda da taxa de desemprego, de aumento do rendimento médio, foi por água abaixo. Nós já perdemos isso em 2 anos. Tá? Agora, para as mulheres, isso em 2016 se agravou um pouco mais. Por quê? A gente tem um processo que fechamento de postos de trabalho de maior qualidade, que são aqueles empregos com carteira assinada, e as poucas ocupações que estão sendo geradas são aquelas mais precárias, ou seja, é o trabalho autônomo, é o emprego sem carteira assinada e o emprego doméstico. Então, aqui a gente passa a ter uma presença maior das mulheres que antes estavam em ocupações de melhor qualidade, agora em ocupações mais precárias, Sim. como é o crescimento que a gente viu no emprego doméstico, enquanto diminui mulheres que estavam com carteira de trabalho assinada. Bom, e em 2016 a proporção do rendimento hora das mulheres em relação ao rendimento hora dos homens diminuiu de 88,0% em 2015 para 86,3% em 2016. Interrompendo um processo observado na última década, como tu bem citaste agora, de redução das desigualdades entre sexos no mercado de trabalho, né? Ou seja, nós voltamos ao início da nossa conversa, estamos retrocedendo e o que chama atenção é esse curto espaço de tempo, ou seja, nós tivemos ganhos em uma década e em 2 anos nós já perdemos todos esses ganhos. Exatamente. É o que os dados nos mostram. Quando a gente analisou o mercado de trabalho em 2016, de uma maneira geral, o salário médio foi mais baixo de toda a nossa série histórica, ou seja, mais baixo do que lá em 1993 e mais baixo do que 2003, que são os picos, né, mais baixos de rendimento. Então, isso mostra a intensidade da recessão econômica em que o Brasil atravessa, que faz com que em 2 anos nós estamos perdendo toda uma conquista de uma década. E isso agora está se refletindo na diferença, então, aumentando a desigualdade entre mulheres e homens. Bom, vamos ficar aqui na expectativa. Alguns enxergam, né, não digo uma melhora nesse período mais recente, nos últimos meses, no início de 2017. Agora, essa melhora, pelo que eu entendi dos números, ela não vai conseguir recuperar em 2 anos como foi. O buraco foi muito grande para que em 2 anos a gente possa recuperar. A expectativa não é essa, né? Vai demorar mais um pouquinho. Sim, certamente vai demorar para a gente recuperar os patamares que tínhamos antes dessa crise. E o mais importante é que a economia volte a crescer, que a economia volte a crescer e volte a gerar empregos de melhor qualidade, ou seja, empregos com carteira assinada, com benefícios sociais, diferente do que o que a gente está gerando agora, que são o emprego por conta própria, né, aonde está muito mais ligado a uma condição de sobrevivência do trabalhador, né? Além desses dados, nós também fizemos uma divulgação referente à Previdência.
E o que nós apuramos é que para as mulheres, 16,5% das mulheres que estão no mercado de trabalho, que portanto estão ocupadas, não contribuem para a Previdência Social. Isso vai ser um problema, já que a nossa população está envelhecendo lá na frente. Exatamente. Sim. E dessas que não contribuem, 51% delas já têm 40 anos ou mais. Ou seja, logo, logo vai estar aí numa situação que não vai conseguir exercer as suas funções, dado né, o avanço da idade, e que não vai ter direito a esses benefícios sociais. Um outro dado que também nos chamou a atenção em relação às mulheres é que da população feminina nós temos 12%, que equivale a 55 mil mulheres aqui na região metropolitana, que elas têm mais de 60 anos e que não trabalham e não têm aposentadoria e nem pensão. Bom, eu vou te convidar para numa oportunidade muito em breve, né, o mais breve possível, já que o assunto reforma da Previdência está, né, em voga, está todo mundo discutindo e foi uma das demandas hoje do movimento, para que a gente volte para analisar esses números, né, que envolvendo a Previdência, especialmente ligados às mulheres. Então, fica aqui já, né, uma pré-pauta aqui que vamos incluir certamente na nossa redação, tá bom? Obrigado, Iracema, seja sempre bem-vinda. Obrigada.